O santo do dia 30 de novembro. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santo André Apóstolo e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 30 de novembro. Santo André nasceu em Betsaida, no tempo de Jesus, no primeiro século. Desde o início, foi discípulo de João Batista, até que aproximou-se do Cordeiro de Deus. E com São João Evangelista começou a segui-lo. Santo André é reconhecido pela liturgia como o protocleto, ou seja, o primeiro a ser chamado, o primeiro a escutar o apelo ao Mestre. Pedro, conduzes, possamos-nos ao céu, chegar guiados por tuas luzes. A liturgia conta que quando Jesus se apresentou pela segunda vez, na região do Jordão, aonde João Batista batizava, ele exclamou: Eis o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, estava lá João outra vez com os dois dos seus discípulos. E ouvindo Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. André e João Evangelista, ouvindo essas palavras, decidiram deixar tudo para seguir Jesus Cristo. Santo André expressa-se no Evangelho como a ponte do Salvador, porque ele é quem se coloca entre o seu irmão Simão e Jesus. Foi ele, então, logo a procurar de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Segundo a narrativa de São João, este foi o primeiro encontro de André com Jesus. Entretanto, André e Pedro não ficaram definitivamente com o Senhor. Voltando às suas ocupações de pescador, dias depois, Jesus passava pelo lado de Tiberíades e, avistando os irmãos, pediu que eles o seguissem. Caminhando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, a quem lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse: Lhe vinde após mim, eu vos fazereis pescadores de homens. Deu-se partir dessas palavras, chamando oficialmente André como apóstolo junto com seu irmão Pedro. Poucas menções foram registradas no Evangelho sobre Santo André. A primeira delas, as multiplicações dos pães e peixes. Jesus interpela Filipe sobre a possibilidade de alimentar uma grande multidão, e André intervém dizendo: Está aqui o menino que tem 5 pães de cevadas e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Evangelizador na região dos mares de Cáspio e Negro Costa, a tradição que depois do batismo no Espírito, o santo em Pentecostes, Santo André, teria ido pregar o evangelho na região de Mares de Cáspio, em Negro, a fim de pregar o evangelho pelo mundo inteiro. O apóstolo da coragem e da alegria, Santo André, foi fundador da igreja na Cásia, aonde testemunhou Jesus com o seu próprio sangue, já que foi martirizado numa cruz de forma de X, por volta do ano 60 no primeiro século, ao qual recebeu do santo este elogio: Salve a Santa Cruz, tão desejada, tão amada. Tira-me do meio dos homens e entrega-me ao meu Mestre e Senhor, para que de ti receba, por ti me salvou.
Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 30 de novembro. Em Milão, na Itália, o falecimento de São Miracledes, bispo que Santo Ambrósio menciona entre os bispos e fiéis que precederam. Faleceu de morte natural no século IV, no ano 314. Na Bretanha Menor, na França, o falecimento de São Tabual, apelidado de Pabu, abade e bispo que construiu mosteiros no território de Tregretes. Faleceu de morte natural no século IV, no ano 330. No monte de Silepe, na Eutrúpia, hoje na Toscana, na região da Itália, o falecimento de São Giordano Guidotti, eremita. Faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1181. Em Montpellier, na província, atualmente na França, o falecimento do beato João de Varlelles Gabriela, presbítero, mestre geral da Ordem dos Pregadores. Faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1283. Em Ransbora, na Baviera, na região da Alemanha, o falecimento do beato Frederico, religioso da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho. Faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1329. Em Launceston, na Inglaterra, o falecimento de São Cudoberto Maione, presbítero e mártir. Morreu martirizado no século XVI, no ano de 1577, pela ordem do rei da Inglaterra, em perseguição à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Em York, na Inglaterra, o martírio do beato Alexandre Cor, presbítero, morreu martirizado no século XVI, no ano de 1586, pela ordem do rei da Inglaterra, em perseguição à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Em Qichuan, localidade em Sichuan, na província da China, o martírio de São Tadeu Louis Hansig, presbítero, morreu martirizado no século XIX, no ano de 1823, pela ordem do imperador chinês, em perseguição à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Em Hue, na Annan, no Vietnã, o martírio de São José Marçuan, presbítero da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris. Morreu martirizado no século XIX, no ano de 1875, pela ordem do imperador do Vietnã, em perseguição à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Em Paraxuelos de Jarma, localizado próximo de Madrid, capital da Espanha, o martírio do beato Miguel Francisco Ruedas Mejas e 6 companheiros religiosos da Ordem de São João de Deus. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, em perseguição pela ordem do governo espanhol, em perseguição à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Em Valência, na Espanha, o martírio do beato José Ortim Aguilera, presbítero da Sociedade Salesiana. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela ordem do governo espanhol, em perseguição à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Em Paravuelos de la Marca, localizado próximo de Madrid, capital da Espanha, os martírios dos beatos Agostinho Renedro Martino, e presbítero da Ordem de Santo Agostinho, e 49 companheiros, morreram martirizados no século XX, no ano de 1936, pela ordem do governo espanhol, em perseguição à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Em Munique, na Alemanha, no campo de concentração de Dachau, o martírio do beato Luiz Roque Gloverg, presbítero e mártir.
Morreu martirizado no século XX, no ano de 1941, pela ordem do exército nazista de Hitler, em perseguição à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 30 de novembro, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de Santo André Apóstolo e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 30 de novembro.